Você já pensou em montar um setup low-key e não sabia por onde começar? Essa técnica de iluminação é caracterizada por um ambiente mais denso e de alto contraste, com elementos em tons escuros e áreas de sombra acentuadas, que ajudam a conduzir o olhar do espectador minimizando distrações, justamente porque isola o personagem no quadro através do jogo de luz e sombras, criando profundidade tonal e adicionando mais drama na cena. Esse estilo baixa luz teve início na pintura renascentista e foi batizado de chiaroscuro, sendo Caravaggio provavelmente o primeiro nome que vem à mente quando se fala nessa técnica que influencia o cinema desde sempre. A gente vê no movimento expressionista alemão como a valorização das sombras claramente cria um protagonismo particular na construção do enredo, assim como nos filmes noir lá pelos anos 40 e 50, principalmente nos Estados Unidos. E a gente sabe que o legado do chiaroscuro vai para sempre inspirar gerações. Um filme que usou lindamente essa técnica e merece destaque é Vitalina Varela, do diretor português Pedro Costa, onde cada plano parece que saiu de uma pintura, as cenas são super contrastadas e a luz conduz o olhar exatamente onde importa, com a duração perfeita para o espectador apreciar cada quadro. Bom, depois de toda essa bagagem visual, vamos junto fazer um estudo dos caminhos possíveis para iluminar uma cena low-key, começando por um setup de uma única fonte de luz, tipo aquelas fotografias estilo tradicionais, com fundo completamente escuro, e vamos acrescentando elementos na iluminação. Vamos inserir camadas, mas mantendo em vista esse visual dramático e misterioso, só que low budget, que aqui é a vida real. Eu sou a Fernanda Simões, sou diretora de fotografia em diversos projetos aqui do AV Makers. Comecei como filmmaker, já fiz muitos making-offs para cinema, videoclipe, e atualmente tem uns doidos também que confiam em mim para fotografar uns filmes. Então bora transformar o estúdio da Armada nesse ambiente aqui? Nessa dinâmica, a gente vai começar com fundo infinito e só uma fonte de luz, para entender o que ela dá conta sozinha, apontada direto para o personagem, que vai estar aqui mais ou menos onde eu tô, e a partir daí a gente vai construindo mais profundidade no plano com outras fontes de luz, iluminando também aquela grade lá no fundo, estava aqui dando sopa no estúdio, a gente pegou ela para colocar no nosso cenário, e vamos tentar criar um efeito de luz da rua atrás dela, com aqueles Par 64 que estão lá em cima. E ao mesmo tempo a gente precisa controlar essa luz para que ela não se espalhe para todo lado, porque a ideia aqui é direcionar os focos de luz e garantir o nosso objetivo, que é criar esse setup mais denso. Então, só para contextualizar aqui a nossa cena, a gente vai ter o personagem caminhando de perfil para dentro do quadro, como se ele estivesse indo em direção a um galpão, ao mesmo tempo que a gente ouve os passos dele em primeiro plano e um ponteiro de relógio quase imperceptível. Ele para, acende um cigarro e o som do ponteiro fica cada vez mais evidente. É como se ele tivesse vindo de alguma situação e esperando para encontrar alguém nesse lugar. E nesse momento a gente percebe que ele está com o rosto machucado. Então ele tira o relógio do bolso para ver a hora e percebe que esse som de ponteiro cada vez mais presente, na verdade não vem do relógio dele. E a história do nosso personagem acaba aí. Bem simples, né? Agora voltando para a iluminação, eu quero que a luz fique mais marcada no personagem e menos presente no espaço. E o melhor caminho para a gente conseguir esse efeito é usando luz direta e especular. A gente tem esse espaço aqui no estúdio, mas notem que as paredes estão brancas e o chão também está branco. Então, para a gente ter um fundo sem informação, a gente vai precisar, primeiro, se afastar o máximo possível que a gente conseguir do fundo, para ter o mínimo possível de luz chegando nas paredes, e segundo, bandeirar a luz. Quando você quer controlar a iluminação, além do tipo de modificador que você coloca na frente da cabeça de luz, outra ferramenta que é um grande aliado nosso nesse controle e desenho de luz é o pano preto e as bandeiras. São feitas normalmente com brim preto e é um acessório super acessível. Além de ajudar a direcionar a luz, ele evita que ela vaze e ilumine onde a gente não quer. Porém, o chão do estúdio também é branco. E para que a luz não bata nele e volte pro personagem, a gente também precisa colocar tecido, uns tecidos pretos no chão. E assim a gente evita que a luz seja rebatida em todo o ambiente. Com tecido preto no chão. E bandeirando as luzes. A gente vai começar posicionando um Aperture 300D na potência máxima. Vou pedir pro Magnus, que é o nosso gaffer, acender ele para nós. Inclusive, breve, no portal AV Makers, a gente vai ter um curso de gaffer com o nosso querido Magnus. Enfim, a gente acendeu esse 300D na potência máxima, é uma fonte de luz bem intensa e ela tá no modificador elipsoidal, que ele faz esse foco de luz, ela tá posicionada a uns 130 graus mais ou menos em relação à câmera da cena que tá aqui na minha frente. Então dessa forma, conforme o personagem se movimentar no quadro, ele vai entrar daqui pra lá, eu vou ter um contra,
recortado aqui nele, eu vou ter, quando ele se virar de frente para a câmera, uma luz lateral. E quando ele se virar de frente para aquela luz de volta, eu ainda revelo a cicatriz que ele tem aqui na outra face, que antes estava no breu. Além disso, por usar a luz numa potência alta, eu sou obrigada a diminuir a exposição no rosto dele, o que também vai contribuir para escurecer o nosso fundo. A luz pequena e dura daquele elipsoidal marca mais as linhas e evidencia a textura dessas superfícies, tanto aqui no rosto dele quanto aqui na roupa dele. Se eu adicionar agora um contradifuso no personagem, ele vai criar mais volume ao mesmo tempo que recorta e desgruda ele do fundo. O fundo vai continuar preto, mas agora ele não está mais colado na escuridão, e esse contorno consequentemente ajuda a deixar o plano mais tridimensional. Comparando lado a lado com e sem o contra, dá uma olhada no lado direito do Marcos, como a luz difusa que vem do contraluz suaviza a transição da área iluminada até a região da sombra. Diferente da luz dura no lado esquerdo dele, que recorta bem as dobras da roupa, mas termina de forma brusca no limite de onde a luz alcança. Claro que esse comportamento da luz direta fica mais perceptível porque ela está vindo mais lateral no personagem. Ela está mais ou menos uns 130 graus em relação à câmera. Vamos agora comparar o comportamento da curvatura da luz, essa luz aqui, que é a nossa key light, a nossa luz principal, difundindo ela em uma grande área naquele frame com um difusor 3026. E aí, Magnus, o que essa mudança vai fazer na nossa cena? Vai acontecer que a gente perde essa luz dura e ganha uma luz mais suave e ganha uma área maior de luz. Só que a gente perde um pouquinho de intensidade também. Sim, um pouco, uns 2 pontos de intensidade pelo menos. A única coisa que acontece é que a gente tinha uma informação lá no fundo que era uma informação de black. Isso a gente não desejava que entrasse essa luz aqui. Então vai acontecer por uma questão de reflexão da própria difusão. A gente corrige isso colocando uma bandeira preta para um recorte. Posso colocar? Por favor, sou fã de bandeira. E olha a diferença que acontece lá no fundo. Sem e com a bandeira. Então, como o nosso objetivo era ter o fundo escuro total, se a gente não tivesse essa bandeira, teríamos muita informação de luz no fundo. Ia dar ruim. E vamos também acrescentar um leve preenchimento no lado da sombra aqui no rosto do Marcos. Vamos acender aquele Aperture P60, que o Magnus já deixou posicionado ali para nós, e ele vai estar rebatido no isopor. Parece que esse preenchimento contribuiu com mais informação na sombra e aumentou a sensação de volume, dando mais tridimensionalidade para o personagem, só que a gente ganhou muita informação de luz na camisa branca dele. Então, para cortar um pouquinho desse ganho, a gente vai entrar com uma bandeira preta e recortar somente a camisa dele. Reparem na diferença que faz aqui na roupa, mas a gente está mantendo a luminosidade aqui no rosto dele. Percebeu como a luz, que antes estava bem marcada no rosto do Marcos, deu uma boa suavizada? Além de diminuir o contraste, a difusão com o 3026 tirou uns 2/3 de stop de potência e alterou a intensidade da sombra. O foco de luz ainda ficou levemente especular na face dele, porque apesar de estar difusa em uma área maior, a fonte luminosa ainda vem de uma área relativamente pequena. E também a maquiagem está potencializando esse efeito brilhoso para conversar com a história de que ele está vindo de algum conflito. A luz difusa não suaviza só a imagem, ela também caracteriza a sensação de um clima menos pesado. Além disso, repare como o difusor trouxe um shift de cor na temperatura, puxando para um tom meio sépia, que ficou bem evidente não só na fumaça, mas também na roupa dele. Fica aí um ponto para você prestar atenção quando for usar algum modificador. Eu acho que a cena ficou mais dramática com a luz principal vindo de uma pequena área. Então vamos tirar de volta esse difusor da frente do 300 e vamos voltar com o elipso. E agora vamos, por fim, acrescentar profundidade no nosso plano, acendendo as luzes lá no fundo, que vão imitar a luz da rua e jogar um brilho naquela grade que tem ali atrás, para acender ela um pouquinho, mas sem chamar muita atenção, já que a proposta é criar camadas, mas mantendo esse clima de mistério no ar. E agora vamos ver como ficou a nossa cena completa.
Então, parece que eu falhei um pouquinho na construção dessa luz de fundo. Por que isso aconteceu, Magnus? Aconteceu porque a gente precisava deixar muito o fundo escuro. Então, assim, a gente teve um problema de separar essas camadas. A fumaça em si, ela não marca quando você tem um fundo escuro. Ela só vai marcar quando você tem alguma coisa mais clara. Então, por isso que aconteceu esse probleminha. A ideia de usar fumaça é porque a gente queria fazer fachos de luz com os par 64 que estão imitando a luz da rua ali no fundo. Mas não rolou. Mas tudo bem, porque eu acho que a gente conseguiu ter um fundo consideravelmente escuro, não ficou tão escuro como na primeira versão que a gente fez só com essa luz aqui do 300D, mas eu acho que ficou interessante. E a gente conseguiu criar camadas também, porque a gente colocou temperaturas de luz diferentes. A gente tem a luz principal dele, a Key Light, que está em 5600. 600. E a gente colocou o preenchimento mais amareladinho, como se fosse uma luz da rua voltando, que está com um quarto de CTO. CTO no 5600. E para contrastar com isso, a gente colocou essa luz azul aqui no fundo na grade e no fundo uma luz amarela também, que é a luz do par 64, que ela está em 3.500. 3.200. 3.200. Então a gente conseguiu criar essas camadas só trabalhando com a luz e com a temperatura de luz. Não ficou aquele fundo infinito total escuro, que nem a gente gostaria e como ficou quando a gente tinha só o 300D aceso, mas eu acho que a gente conseguiu um resultado bacana. Muito bacana. Magnus, brigadão por ter colaborado aí com a nossa cena. É sempre um prazer trabalhar com você. Obrigado eu. É sempre um prazer trabalhar com você também. Obrigada. E esse foi um setup bem básico, low-key, onde a gente revelou o assunto partindo da sombra total. E você, com esse roteiro na mão, o que você faria de diferente para ter um resultado mais legal? Conta pra gente nos comentários. Aqui no YouTube e também no portal, sempre chegam dúvidas do pessoal sobre exposição, iluminação, pós. E aqui nessa série a gente vai abrir um espaço para responder essas questões. A pergunta de hoje é do nosso aluno Samir Neves, e ele quer saber o seguinte: se eu estiver filmando uma cena noturna de baixa luz em RAW, teria ruído? Seria melhor filmar no ISO nativo da câmera ou ISO 100? Então, Samir, mesmo em RAW, a câmera gera ruído. O ideal, então, é sempre filmar no ISO nativo da câmera, que é onde se tem a melhor relação entre sinal e ruído. Quando você aumenta ou diminui o ISO, você está, na verdade, amplificando esse sinal, deixando ele mais perceptível em forma de ruído. Se você está numa situação de baixa luz e diminui o ISO nativo da sua câmera, digamos que ele seja 400, e você diminui ele para 100, além da imagem ficar ainda mais escura, o ruído também vai ficar mais perceptível. E você também vai correr o risco de perder informações na baixa luz. Uma sugestão nesses casos seria superexpor um pouquinho a cena, aumentando a potência das fontes de luz e mantendo o ISO nativo da sua câmera. Que aí você tem a possibilidade de baixar a exposição na pós e mantendo informações sem gerar ruído. Bom, é isso aí, Samir. Eu espero que tenha ficado claro para você e para todo mundo que tinha essa mesma dúvida. Nos próximos episódios dessa série, a gente vai explorar mais elementos e setups de iluminação. Então diz aí nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. E se tiver alguma dúvida ou sugestão para um próximo episódio, manda aqui pra gente. Eu conto com vocês. Até mais!